Boa noite, quero cumprimentar a você que me acompanha por essa transmissão, com a paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor venha entrar através desta tela, aí na sua casa, aí no seu trabalho, no lugar onde você estiver, amém? Estamos aqui para mais uma transmissão de mais uma mensagem da Escritura Sagrada, da Palavra do Senhor. Sem mais delongas, né, estaremos aí partindo para o texto. Né? O texto dessa transmissão está no livro do profeta Malaquias. Estaremos lendo a partir do verso 17 do capítulo 2. Então, profeta Malaquias, capítulo 2, verso 17. Estaremos seguindo também aí para o capítulo 3. Tá? Você que sempre nos acompanha, conhece o nosso trabalho, já vai compartilhando aí nos grupos, com as pessoas que você gosta, as que você precisa se aproximar também, né? Envie aí para a família, para os amigos. Vamos repassar adiante a mensagem da Palavra de Deus. Para você que tem um pouco de dificuldade com Bíblia, vai lá no primeiro livro dos Evangelhos, Mateus, e volta um, né? Então, chegou em Mateus, volta um livro, você vai chegar no livro de Malaquias. O tema da mensagem de hoje é: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Malaquias 2, a partir do verso 17, seguindo para o capítulo 3, passamos a ler. O título é: A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Verso 7. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. O livro do profeta Malaquias é um pouco pequeno, não é? São apenas 3 capítulos, mas apesar do seu tamanho mais reduzido, é um livro muito sério, né? Como eu sempre tenho o costume de dizer aqui, não é porque é considerado como um dos profetas menores, porque tem menos registros, diferente de Isaías, diferente de Daniel, né? É chamado de um dos profetas menores por ter menos conteúdo publicado, né? Escrito. Mas não diminui em nada a sua importância, né? É um livro muito sério, em que naquele tempo o Senhor, através do profeta Malaquias, faz duras reivindicações, né? Dá duras ordenanças para aquele povo que estava afastado do Senhor
enquanto pensava estar perto, que questionava o Senhor, colocava Deus na parede, achando que estava fazendo a coisa certa. E o profeta termina o livro com este último capítulo, né? Naquele tempo, os pergaminhos não eram separados por capítulo, isso é recente, né? Para melhor entendimento. Mas ele termina este livro com este capítulo 3, né? Estamos lendo a primeira parte dele. Mas ele começa essa sessão, né? Esse trecho, no verso 17, quando ele já começa dessa forma, dizendo que o povo estava enfadando o Senhor. Eu sempre tenho o costume de, ao gravar essas transmissões, ao gravar essas lives, deixar com um modo de falar mais prático, né? Um vocabulário, essa era a palavra. Um vocabulário mais acessível para que todos os públicos entendam. Então, eu já li o texto completo, né? Então vamos agora ler versículo por versículo e explicar, mas com um vocabulário mais popular, né? O que é enfadar? É cansar além da conta. Você está cansado é uma coisa, você está enfadado, enfado, né? É a palavra de origem. O enfado é uma canseira repetitiva. O enfado é o resultado de uma canseira que já vem de dias, semanas, meses, anos até. Né? Então, o profeta aqui afirma que aquele povo estava enfadando o Senhor. Então, já estava cansando o Senhor, testando a paciência dele há muito tempo. E como? Com palavras. Aquele povo estava enfadando o Senhor com algumas perguntas. Quais eram essas perguntas? Perguntando onde estava o Deus do juízo, onde estava o Deus que julga, onde estava o Deus que pune os homens maus. E além de perguntas desse tipo, fazendo também afirmações. Entre as principais, né? O profeta cita aqui: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Quando você une a pergunta onde está o Deus do juízo com uma afirmação de que supostamente Deus se agradaria, na verdade, de quem faz o mal, e que este passa por bom, aquele povo estava afirmando que Deus seria injusto, que Deus havia se esquecido do seu povo e estava se agradando de quem fazia o mal, por não ter mais o que fazer, por ter perdido a guerra para a maldade humana. E, claramente, isso é uma afronta muito grande. Né? Um determinado povo se voltar para Deus, para o Criador de todas as coisas, e dizer: olha, a gente não acredita mais na tua justiça, Senhor. A gente acha que agora quem faz o mal é que está bem com o Senhor. Porque o mal está se espalhando, porque o mal está se multiplicando, porque as nações, a gente vai falar muito disso lá para o final, né? Eles apontam para os de fora. As nações estão fazendo males, os reis estão cometendo atrocidades e o Senhor não faz nada. E o profeta aqui diz que isso estava enfadando o Senhor, estava chegando no limite. Aquela famosa última gota d'água que faz o copo transbordar. Copo aí simbolizando a paciência do Senhor. Né? E através do profeta o Senhor responde às alegações e às perguntas daquele povo. E ele começa a responder: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança,
a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vou encostar aqui um pouco a janela, porque a gente mora aqui em frente a uma avenida. O som dá uma atrapalhada, né? Verso 1, então, é a introdução da resposta do Senhor para aquela alegação. Vocês querem justiça? Vocês estão procurando o Deus do juízo? Ok, eu vou explicar para vocês como eu vou fazer. O Senhor, né, respondendo àquele povo através do profeta. Eu enviarei duas pessoas. Primeiro, eu enviarei o meu mensageiro. Quando nós conhecemos o Novo Testamento, nós sabemos que este mensageiro foi o último profeta, João Batista, primo de Jesus, não é? João Batista é inclusive honrado pelo Senhor, né? Quando o Senhor está falando com uma determinada multidão e ele diz: olha, vocês por um tempo aqui buscaram ouvir um profeta, e não foi qualquer profeta, foi o maior de todos eles, porque preparou o caminho para mim, né? Então, este mensageiro que o profeta Malaquias falava há centenas de anos antes do Senhor Jesus vir, ele estava falando de João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Repare que Malaquias ele usa o termo mensageiro, não é? Hoje existem poucas monarquias no mundo, né? Mas naquele tempo, quando um rei iria se deslocar de um território até outro, ele não ia de peito aberto, até para a segurança dele e também para deixar claro em que espírito que ele estava indo. Se ele estava indo para guerrear, se ele estava indo em paz, né? Então ele mandava primeiro um mensageiro. Vai lá até o rei, até a autoridade competente lá, diz quem eu sou, da onde eu estou vindo e o que eu pretendo aqui. Então, os reis mandavam um mensageiro, um embaixador, uma pessoa de confiança para anunciar antecipadamente a chegada do rei. E aqui o profeta afirma isso, que antes que venha o Messias, que antes que viesse, né, o Messias, ele enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho, para anunciar como as coisas deveriam ser feitas. E ele diz, e de repente, assim que viesse o mensageiro, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele já aponta, não é qualquer um que estará indo, é o Messias. Estes que vocês conhecem bem, não há povo no mundo que conheça mais informações sobre o Messias do que o povo judeu, até os dias de hoje, embora eles tenham uma outra interpretação e até hoje esperam o Messias, né? Não creem que Jesus de Nazaré foi o Messias, eles esperam outro, mas não tem povo que tenha mais informações, né? Hoje, todas as nações da Terra têm acesso à Escritura, mas durante muito tempo apenas o povo de Israel tinha acesso à Torá. O que é a Torá? O nosso Antigo Testamento. Então, aqui ele deixa, o anjo da aliança. Então, alguém que fará uma aliança com vocês. Alguém que começará um novo processo. E ele afirma quem vós desejais. Então, assim, vocês esperam o Messias? Esperam. E agora também estão reivindicando justiça. Então, ao dizer isso, o profeta está dizendo, olha, eu vou solucionar ambas as questões na mesma pessoa. O Messias que vocês esperam virá, e nessa mesma pessoa do Messias também virá o juízo. Não exatamente da maneira que vocês esperam. Isso a gente vai descobrir nos próximos versículos. Verso 2.
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O povo de Israel estava aguardando o juízo do Senhor, mas naquele pensamento: misericórdia para nós, juízo para os outros, para os de fora, para as nações dos gentios, né? Quando diz nações dos gentios ou nações gentílicas, são os outros povos, as outras nações ao redor de Israel e no extremo oriente ou para o ocidente também. Eles estavam pedindo juízo não para eles próprios, porque eles se julgavam bons demais, né? Tanto que questionam o Senhor, né? O Senhor está cobrando algo de nós que nem nós sabemos, né? Em que estamos enfadando o Senhor, né? E o Senhor começa a explicar: olha, vocês querem a vinda do juízo em pessoa, né? Eu vou mandar, mas alguns pontos aqui para vocês saberem. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Suportar. Aqui ele está querendo dizer: quem passará pelo crivo dele? Quem será bom o suficiente para quando o Messias aparecer, estiver ok, será aprovado por ele? Segunda pergunta: quem poderá subsistir? Subsistir, sobreviver, continuar vivo quando ele aparecer. Como assim? Então, quando o Messias viesse, ele iria destruir tudo? Não. Esse subsistir, esse suportar aqui, é no sentido espiritual. Quem poderia suportar, aqui estamos falando da primeira vinda do Senhor há 2000 anos atrás. Então, naquele tempo, eles esperavam o Messias que ainda viria à Terra encarnado, e esse Messias já veio. E o profeta está falando daquele tempo, mas mais à frente perceberemos que também diz respeito aos nossos dias, para a volta do Senhor. Ele está dizendo: olha, quando ele pergunta quem poderá resistir, é a mesma coisa que uma afirmação: nenhum de vocês passa no crivo. Vocês estão tanto pedindo juízo, pedindo que ele venha, mas nenhum de vocês está inocente na história. Por mais que sim, os reis estão fazendo muito piores do que vocês, têm um caráter muito pior, estão, através do seu poder e alcance, fazendo coisas absurdamente piores, mas ele vai começar o julgamento pela sua casa. E aí, o profeta e escritor deste livro faz duas comparações: ao Messias, ao anjo da aliança. E quais são essas comparações? A primeira, o fogo do ourives. O que é ourives? Ourives é um profissional que lida com ouro, que lida com pedras preciosas, com prata, enfim. É o profissional que trabalha ali a pedra bruta, então tira ali materiais pesados, usando como principal material de trabalho o fogo. Então ele purifica aquela pedra, aquela rocha, vai queimando para ir tirando tudo que não tem valor, até que fique apenas aquela pedrinha de ouro ou aquele pedaço de prata ou da pedra que for, né? Então, o ourives é o purificador de algo valioso, de uma pedra ou de um metal valioso, né? Daqui a pouco a gente já fala da potassa. Então, o profeta está afirmando: olha, o Messias, ele não virá apenas para conversar com vocês e para estar com vocês.
ele virá como fogo purificador, semelhante àquele fogo que o ourives usa para purificar o ouro, para purificar a prata. É fácil o processo de purificação de uma pedra preciosa? É difícil, e aquela pedra, aquela rocha que envolve, né, o metal, ela é muito quebrada. O fogo ele vai derreter, ele vai tirar muito daquele material até que aquele metal precioso esteja completamente puro. Então a purificação ela é muito severa, né? São profissionais muito bons no que fazem e devem ser, porque ninguém vai aceitar chegar numa joalheria, chegar em alguma loja que vende esses materiais, você vai comprar lá um material de ouro e vem com um pedaço de pedra incrustado, né? Incrustado. Então, deixa perfeito. Aqui ele afirma: o Messias irá purificar o seu povo pelo fogo do seu poder. Segundo exemplo, como a potassa dos lavandeiros. Assim como eu, quero crer que você nunca ouviu falar desse termo, não é? Potassa. O que seria uma potassa? Lavandeiros é fácil. Aquele que trabalha lavando tecidos, né? Roupas, enfim. Potassa é o sabão que aqueles profissionais usavam naquele tempo, né? Hoje em dia temos máquinas de lavar em casa, temos muitos meios, mas 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, enfim, se lavava tudo à mão, não é? E esse sabão não é o sabonete, é algo mais delicado que se produz hoje, não. É o sabão bruto mesmo, né? Acho que o mais próximo que nós temos hoje seria um sabão em pedra, né? Então você imagina, pegar um pano imundo, sujo, com camadas e camadas de sujeira, e alguém ali com uma pedra de sabão, esfregando incessantemente até tirar o último resquício de sujeira daquele tecido. E o profeta compara o Senhor não ao lavandeiro, mas à potassa. É algo que, com certeza, é o ponto que mais me chamou a atenção nessa leitura, porque quando compara o Messias ao sabão e não ao lavandeiro, eu pergunto para vocês: quando alguém está lavando um tecido muito sujo, o que se desgasta mais? É o profissional ou o material usado? É o lavandeiro ou é o sabão? O natural é que o sabão vá despedaçando, vá diminuindo, vá se desgastando, vá sofrendo rachaduras, quebrando pedacinhos. O nosso Senhor sofreu e sofreu muito para que tivéssemos a oportunidade de sermos purificados e para que Ele levasse toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, desde que arrependidos, é claro. Mas essa comparação me pegou um pouco, porque nos flagelos que o Senhor passou, não somente para quem assistiu o filme, porque ali é pouco, mas para quem estudou um pouquinho daqueles materiais usados nas chicotadas, nos flagelos antes do processo da crucificação, eram materiais, pedaços de ossos colocados na ponta da lâmina, na ponta da lança, do metal ali do chicote, e que, ao contato com a pele, arrancava pedaços de pele e também de carne. Então, assim como o sabão, ou potassa, o nome que você der, do lavandeiro, se despedaça para que um tecido fique branco, fique limpo, sem manchas, o nosso Senhor também teve pequenas partes do seu corpo dilaceradas.
levando o nosso pecado, levando a nossa culpa. Então aqui o profeta dá esses dois exemplos. Ele virá como fogo e como potassa ou sabão purificador. Que limpa, que tira manchas e sujeiras. E aqui nós estamos falando de sujeira física, de falta de banho não, tá? Sujeira espiritual, pecado, maldade, iniquidade. E ele diz, ainda no verso 3, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aqui ele diz o público. Este Senhor, este Messias, que purifica, que limpa, começará pelo seu povo. Então, repare, aqueles homens estavam questionando o Senhor, por que ele não viria mais rápido para julgar as nações ímpias, para julgar os gentios? E a resposta é, ele virá purificar parte do seu povo. Nós sabemos que não todo, porque a Escritura diz, veio para os que eram seus, mas boa parte dos seus não o receberam. E ao citar aqui que a tribo de Levi, usando como exemplo, né, os filhos de Levi, ele está dizendo, olha, eu não estou falando de um povo longe não, tá? Ainda que Israel tivesse várias tribos, mas é uma citação que quer dizer, ó, do meio de vocês. O processo de trato, seja para juízo, seja para purificação, vai começar por vocês. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quando eu digo que alguém passará a trazer a partir de agora algo justo, e que aqui a tradução no original seria puro, eu estou dizendo, nas entrelinhas, que até então não traz. É como se eu dissesse, olha, a partir de agora vocês farão a coisa certa. Eu estou querendo dizer que até o momento vocês não estão fazendo. Não é? Então, a partir de agora, a partir do momento em que o Messias vier, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aqui não está falando de dinheiro. Aqui está falando de oferecer a vida ao Senhor. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Agora ele cita Judá, agora ele cita Jerusalém. Então não é apenas uma tribo. Toda aquela região e todos os habitantes ali, repare, quem habitava Jerusalém, quem habitava o território de Judá, não eram apenas judeus, não eram apenas pessoas das 12 tribos, mas também estrangeiros, mas também pessoas de outros povos. Então, as minúcias do texto, né, os detalhezinhos do texto, você vai pegando quando você lê com mais cuidado. E ele diz, né, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, a vinda do Messias também seria para resgatar ensinamentos perdidos com o tempo. O próprio Cristo diz, eu não vim para cancelar a lei, eu vim para ser o cumprimento dela. Não é? Verso 5. Agora a coisa começa a ficar um tanto mais séria. O Senhor afirmou até aqui que ele purificaria, através do Messias, seu filho, a nação de Israel, aquelas pessoas que estavam ali. Mas no verso 5 ele direciona a resposta para os questionadores. A fala que nós leremos agora, aquele povo esperava que o Senhor proferisse, direcionasse as nações
que para eles eram as únicas ruins. Mas não, o Senhor diz, verso 5, chegar-me-ei a vós outros, a vós que estão me questionando, a vocês que estão perguntando onde está o Deus do juízo. Chegarei a vós para juízo. Aqui o Senhor não usa mais o termo purificação, lavar, tirar manchas, não. O tom sobe um pouco. Chegarei a vós que entendem que podem me colocar na parede, que entendem saber mais de justiça do que eu, que querem me dizer o que fazer para juízo. O termo juízo aqui, julgamento. É o contexto de um tribunal. É o momento da leitura da sentença de um réu. A leitura feita por um juiz. Então, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Que ironia. Aqueles homens estavam questionando a Deus, e é bom que se diga, porque alguém pode entender, mas eles só estavam pedindo por justiça. Não. É diferente não o que você diz, mas como você diz. No Sermão da Montanha, ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, o Senhor diz sim que aquele que clama, que tem sede de justiça, será saciado. Mas aquele que tem sede de justiça com a intenção do coração voltada para Deus. Aquele que está vendo o injustiçado sofrer e espera que o Senhor faça alguma coisa e confia no Senhor. Este sim é o bem-aventurado. Não confunda as coisas. Neste contexto, não eram pessoas que estavam se compadecendo de quem estava sofrendo. Não. Eram pessoas que estavam se justificando, estavam justificando a si mesmas e apontando o dedo para as outras nações e dizendo: elas merecem juízo, elas merecem a condenação, e junto com isso apontando o dedo para Deus e perguntando: onde está o Senhor no meio disso tudo? Vamos fazer alguma coisa. Aqui não é um clamor por justiça. Aqui é uma atitude cínica. É uma atitude hipócrita. E o Senhor diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo. E aqui ele começa a listar agora as características daquele povo, de pessoas que não temem a ele. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz. Aqui ele está tratando de celeridade jurídica. Como prometi, vamos simplificar, né? O que é celeridade jurídica? Um processo criminal, um julgamento pode demorar muito, dependendo de quem é o juiz, dependendo da situação ali, da vontade que os profissionais ali estão em tocar o processo adiante, né? Então, o Senhor está dizendo: olha, eu vou ser rápido, veloz. O julgamento vai acontecer rápido contra, e aqui começa a listagem. Contra os feiticeiros. Ele já começa, é interessante que ele já começa justamente no tema idolatria, feitiçaria, né? O povo de Israel tinha uma fraqueza muito grande para isso. Em momentos de dificuldade, quando você lê o Antigo Testamento, eles buscavam constantemente outros deuses, outros nomes, outras entidades, afrontando o Senhor, como quem disse: se o Senhor não resolve, a gente procura outro que resolva. Então ele diz: olha, eu serei testemunha veloz, o juízo virá rapidamente para vocês que não confiam em mim e colocam a confiança em deuses pagãos, colocam a confiança em imagens. Contra os adúlteros, aqui caberia uma longa explicação, mas de maneira resumida, contra aqueles que se deitam com a prostituta, contra aqueles que têm relacionamentos que desagradam a Deus, que fogem do que o Senhor estabeleceu, um casamento
monogâmico, marido, a mulher, sem amantes, sem nada do tipo. E ele continua contra os que juram falsamente. Aqui são duas questões. Tem o fator de quem se apresenta como testemunha falsa. Você jura falsamente, você está acusando alguém, participando da acusação de alguém e falando que você presenciou algo que você não presenciou para tornar o inocente culpado. E também pode ser interpretado como jura falsamente a pessoa mentirosa, a pessoa que não tem palavra, que diz que vai e não vai, que diz que dá o seu nome, a sua confiança, mas não cumpre. Não é? Contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro aqui é aquele que trabalha pela jornada diária. Né? Hoje se paga as pessoas mensalmente. Por muito tempo era normal se dizer que um trabalhador era um jornaleiro, não tem nada a ver com jornal, né? Mas sim com jornada. Trabalhou o dia, no final do dia se paga, no outro dia a mesma coisa. Então, aqui, semelhantemente aos 10 mandamentos, né, que o Senhor diz, olha, não matarás, não furtarás, não terá outros deuses diante de mim. Ele separa a primeira etapa, pecados contra Deus, a segunda etapa, a segunda metade, pecados contra o próximo. Igualmente é nesse texto. Até aqui, pecados, feitiçaria, né? O adultério já migra um pouco para cá, né? Então, já começa agora os pecados contra o próximo. Defraudar o salário do jornaleiro. Então, você tem um funcionário, você tem alguém, um empregado que trabalha para você e, abusando da falta de conhecimento dele, da ignorância dele, você paga menos. Você não dá o que deve a ele, não é? Oprimem a viúva e o órfão. As pessoas mais frágeis de uma sociedade, não é? Que é uma pessoa idosa, que não tem mais ali a viúva, principalmente daquele tempo, quando o marido falecia, ou alguém se compadecia em bancar aquela pessoa, ou ela passava fome. Mulher naquele tempo não trabalhava, né? Não se dava oportunidade, né? Era aquela cultura o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa. Então, eram sim as pessoas mais frágeis. E o órfão, por motivos óbvios, é uma criança que não tem como se defender nem como se sustentar. E torcem o direito do estrangeiro. Então, alguém que chegou àquela terra para procurar oportunidades e você participa de algo que prejudique aquela pessoa tão necessitada. E não me temem, diz o Senhor. Então, o Senhor aqui faz uma lista extensa, né, de comportamentos, de pecados, enfim, apontando para aqueles que estavam anteriormente com os dedos esticados para o Senhor. E ele não está falando das outras nações. A resposta do Senhor é para aquele mesmo povo. Olha, vocês que estão perguntando aonde está o Deus do juízo, quando eu não respondo vocês vão para a feitiçaria, vocês são adúlteros, vocês oprimem a viúva, o órfão, o trabalhador por jornada que trabalha na casa de vocês oprimem o estrangeiro, vocês fazem tudo de injusto e me cobram justiça. Guarde bem essa frase. Vocês praticam e vivem a injustiça, mas quando a injustiça vem contra você, onde está o Deus que julga? E ele diz, como última situação aqui dessa listagem, e o principal disso tudo, não me temem.
fazem toda essa lista porque não me temem. Apontam o dedo para os céus e perguntam onde está o Deus do juízo e afrontam ao Senhor dizendo que é dos ruins que o Senhor gosta, porque não me temem. Como isso se aplica aos nossos dias? Aquele povo, com toda essa carga de pecados, com toda essa injustiça como regra de vida, esperavam o Messias que viria. Esse Messias veio, serviu como juízo, sim, para aquele povo que não o recebeu. Não estes que questionaram, porque o Senhor ainda viria 400 ou um tanto mais de 400 anos após este tempo aqui, mas os seus netos, bisnetos, enfim, a grande maioria também seguiu o exemplo de seus antepassados e rejeitaram o Senhor, não aceitaram o Messias, que não foi um líder político, mas foi alguém que veio para guiar o seu povo espiritualmente. Queriam apenas um rei aos moldes de Davi para destruir as nações inimigas e não tocar no bem-estar deles, não interferir no caráter deles. Mas nós estamos em uma outra situação. Esse Messias já veio, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e voltará. Estamos num cenário idêntico ao daquele povo. Estamos esperando a vinda do Messias, não agora para iniciar o seu ministério, mas para estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele já reina ao lado do Pai. Quando o Senhor vence a morte, quando o Senhor ressuscita e cumpre ali o sacrifício da cruz e leva sobre si nossos pecados, iniquidades, enfim, ele passa alguns dias aqui nessa terra com os discípulos e diz: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ali ele foi testado, foi provado como homem e ele passa a reinar como Messias, como aquele que guiaria o seu povo, finalmente guiaria o seu povo que por muito tempo andou desgarrado, não é? E até então aguardamos este Messias retornar. Mas a pergunta que fica é: será que não estamos de alguma forma agindo igual esses questionadores? Assim como o Senhor mandou um mensageiro, João Batista, para preparar o caminho do Senhor, o Senhor envia instrumentos dele hoje, pessoas que se dispõem a espalhar o Evangelho. Nós somos tipos desse mensageiro hoje, dizendo: olha, o Senhor virá, voltará para estabelecer o teu reino, e sim, para fazer a purificação final do seu povo. Aqueles que seguem ao Senhor vivem um processo de santidade, de purificação contínua, não é? Mas haverá um dia em que a purificação será definitiva, em que não teremos mais este corpo que tanto nos faz pecar e desagradar ao Senhor, não teremos mais essa carcaça que eu costumo chamar, né? Pela qual sentimos dor, pela qual sentimos fome, sede, sono, inquietação, angústia, né? Nada disso será a parte da realidade eterna com o Senhor. Tudo isso voltará para o pó, e no corpo glorificado que teremos ao lado do Senhor, não teremos nada disso. A palavra diz que não haverá choro, não haverá lembranças passadas de sofrimentos, não haverá nada de ruim. Será a purificação final. Mas o outro lado da moeda é igual aos tempos do profeta Malaquias. Para uma outra categoria de pessoas, ele virá para juízo. Não somente para reis terríveis, ditadores, juízes, governantes, terroristas, para quem você pensar aí, né, que comete atrocidades, mas ele começa o julgamento pela sua casa.
A palavra, ainda que no Antigo Testamento, também é válida para os nossos dias. O Messias virá. O anjo da aliança virá. E em suas mãos estará essas duas situações. A purificação daqueles que viveram para ele. A purificação final, a libertação de tudo que nos afasta do Senhor. Mas também, na outra mão, o juízo dos impenitentes. O juízo, a começar dos de dentro. Daqueles que apenas frequentaram uma igreja durante toda a sua vida, mas não passaram por transformação real de vida. Não permitiram que esse mesmo anjo da aliança, que esse mesmo Messias, purificasse o seu coração com o fogo do seu poder. Limpasse a mancha do pecado como a potassa dos lavandeiros, como o sabão de quem esfrega uma roupa imunda. Dessa forma que o Senhor nos encontrou, imundos. Se você pensa que você está bonitinho, que você é o lindo, o perfeito, o que não erra, sinto te informar, mas você está absurdamente longe do Senhor. Corre porque está muito longe. A principal característica de alguém que está realmente buscando o Senhor, o primeiro passo, o primeiro degrau, é admitir: sou um miserável pecador, digno não da purificação, mas do juízo. A partir do momento em que se admite quem é, já se está à frente desses questionadores. Quando você admite: eu mereço juízo, você não sai perguntando onde está o Deus do juízo que não julga fulano, beltrano, o rei, o presidente, o monarca, ou quem for. Ele virá sim. Se essa é a dúvida, talvez que paira na tua mente, sim. Cada um desses reis, cada um dessas pessoas, de quem está passando pela tua mente aí, que faz tanto mal às nações, ao seu próprio povo, ele virá como juiz. Ainda que o Senhor não volte publicamente daqui 10 ou 20 anos, mas cada um desses homens passará pela morte, não? Então, encerrou a vida aqui, estarão diante do Senhor para prestar contas pelo que fizeram. Não se arrependendo até a morte, a condenação de um Deus eterno, que é consequentemente uma condenação eterna também. Mas voltando para nós, o julgamento do Senhor começa pelos de dentro, começa pela casa. Quantos estão neste momento, e pode ser o teu caso que me assiste nessa transmissão ao vivo ou posteriormente, que em um desses quesitos aqui dessa listagem, feitiçaria, adultério, mentira, tantas outras situações, prejudicar o próximo, você está nessa situação talvez. Aí você me diz: mas então para mim já é o juízo, para mim já não tem mais tempo. Não. Se o Senhor manda o seu mensageiro, assim como quando um rei vinha para uma cidade, o mensageiro ia à frente. Olha, esse rei virá para atacar a cidade, esse rei virá para a finalidade tal. Então ainda dá tempo de uma preparação. A mensagem é essa. E enquanto a mensagem ainda é proclamada, ainda há tempo. De quem está ainda na posição de réu, esperando apenas o juízo do Senhor, de se arrepender, de reconhecer que precisa do Senhor, de reconhecer que ainda há ídolos no seu coração, e de pedir: Senhor, me purifica pelo fogo do seu poder, queima tudo que te desagrada,
como a potassa dos lavandeiros, limpa até aquele pecado mais encardido, lá no fundo do coração. Este é o caminho para fugir, para escapar do juízo final, do julgamento do qual ninguém escapará. Ricos, pobres, grandes e pequenos, todos estarão perante o tribunal no último dia. Essa é a mensagem que temos para essa noite e que ela faça você refletir em como você tem levado a tua vida. E se até aqui, porventura, você questionou, semelhante a esses homens, né? Onde está Deus? Lembre-se, ele virá para juízo, sim, mas ele não é apenas um juiz criminal. Ele não vai apenas julgar crimes. Ele vai julgar até mesmo os intentos do nosso coração. Como estamos? E agora eu viro a pergunta que fizeram a Deus para nós mesmos. No teu coração, em que posição está o Deus do juízo? Como ourives purificador? Como potassa ou sabão que limpa e consequentemente também purifica? Ou como juiz frente ao seu réu? É tempo de arrependimento. É tempo de se lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, se não for por ti, eu não venço a maldade, a minha natureza ruim. E pedir que Ele nos guie pelo caminho de paz, para que não somente aqui, mas na eternidade, através da obra do seu Santo Filho, possamos também estar em paz eternamente com Ele. Não seja destes que endurecerão o coração e chegarão até o último dia com esses questionamentos. Não há nada que possamos questionar o Senhor. Onde está o Deus do juízo? A grosso modo eu poderia responder: onde está? Ele está no seu alto e sublime trono. Mas para cada pessoa é uma situação diferente. Qual é a sua? Purificação, você está de coração aberto, passando por essa purificação dia após dia, ou aguarda expectativa terrível de juízo? Ainda é tempo. A porta ainda está aberta. A oferta do perdão ainda é válida. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ele sabe sim, cada um que irá se salvar. Cada um que irá se arrepender. Mas isso não anula o fato de que também parte de nós reconhecer que precisa se arrepender. Como de costume, estaremos fazendo uma oração por você que nos acompanhou até aqui. E que você possa fechar os teus olhos. Se você está assistindo essa transmissão, talvez na rua, no ônibus, enfim, faça essa oração posteriormente. E você que pode, faça juntamente comigo. Pai Santo, Pai Eterno, ouvimos a Tua mensagem, a Tua palavra, e entendemos, Senhor, que Tu és sim o Deus do juízo e que enviaste o anjo da aliança, o Teu Santo Filho, para que a justiça que o Senhor exigia fosse satisfeita, e ela foi satisfeita no Teu Filho. Ele levou sobre si os nossos pecados, sua carne foi dilacerada como o sabão dos lavandeiros, para que nossos imundos pecados fossem pagos e para que pudéssemos ser purificados deles. Agora compete a nós, Senhor, reconhecer, carecemos demais da Tua misericórdia e não queremos estar em expectativa de juízo, mas clamar pela Tua purificação dia após dia. Tira do nosso coração a lascívia, o adultério, a mentira, a feitiçaria,
a busca por outros nomes, outros deuses, outras entidades, o prejudicar aquele que tem menos do que nós. Tira toda a maldade do nosso coração e nos guia por um novo caminho. Nos perdoa, Senhor, e nos conforma à imagem do Teu Santo Filho. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Novamente, envie para quem o Senhor tocar no seu coração essa mensagem. E numa próxima oportunidade estaremos trazendo, se assim o Senhor nos permitir, uma nova mensagem da Escritura Sagrada. Que Deus abençoe você, tua família, conceda uma excelente semana, protegidos pela mão dele. Até breve. E que essa mensagem toque profundamente o teu coração.